Hoje, Dia dos Pais, e nada melhor do que a gente falar sobre educação de filhos. E eu acredito, amados, que um dos maiores presentes que um pai pode dar ao seu filho. Quem que é pai aqui? Quem é pai? Pai. Pai e mãe também, vamos levantar a mão. Se você que é pai, você que é mãe. Pais, quantos pais nós temos aqui? Glória a Deus, bastante pais. Você sabe qual que é o melhor presente que você pode dar para o seu filho ou não? Se você fosse dar um presente para o teu filho, o que você daria para ele de melhor? Vamos fazer essa simbologia. A gente já pensa, eu daria uma oportunidade para ele fazer uma faculdade, para ele estudar. Quem sabe eu daria um terreno para ele construir a casa. São bons presentes, né? Daria condição para ele, de repente, dar um futuro para os filhos. Mas eu quero dizer para vocês, filhos, que um dos melhores presentes que os pais podem dar para os seus filhos chama-se limites. Diga assim: o melhor presente que um pai pode dar para um filho chama-se limite. Então, meus amados, nós sabemos que a saúde dos nossos filhos está com a saúde dos limites. E como que começa esses limites? Eu vou falar só de 3 princípios para vocês hoje aqui, porque hoje nós tivemos as nossas homenagens e se estendeu um pouquinho, mas eu quero que você guarde no teu coração. São princípios, e princípios a gente não só ouve, amém? Princípios a gente anota. Importante, sempre quando se fala em princípios, são coisas que vão solidificar a vida. Ninguém vive sem princípios. Eu falei aqui e volto a repetir uma frase que já coloquei lá no Facebook, no Twitter, muito tempo atrás, não muito tempo atrás, uns 3 meses atrás, que a ruína dos princípios é a ruína da vida. E hoje eu quero falar sobre princípios de limite. E como é que começa esses limites? Só 3. Primeiro, começa com o ensino sobre Deus. Então, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim, guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Então aqui, meus amados, nós estamos vendo aqui que é preciso transmitir os princípios básicos que regem 2 coisas: fé e comportamento. Diga comigo: fé e comportamento. A nossa fé e o nosso comportamento tem a ver com os limites que nós aprendemos. Então, meus amados, a Bíblia está dizendo aqui que nós devemos ensinar os nossos filhos a temer a Deus, e está dizendo que não apenas o primogênito, que é o primeiro, não apenas ao herdeiro, não apenas às filhas, não apenas aos filhos mais dóceis, não apenas aos de tendência mais religiosa, não apenas a Jacó, que é mais caseiro e mais místico, mas também a Esaú, que é mais independente, é mais profano. Nós temos filhos, e um filho é diferente do outro. Sim ou não? Nós temos as nossas filhas e elas são totalmente diferentes. Uma é água e a outra é óleo. Uma é calma, a outra é furacão. Não é verdade? Então os nossos filhos, eles são muito diferentes. Só que às vezes nós, como pais, nós temos a tendência de ensinar os filhos que são mais próximos da gente. Sim ou não? Os filhos que são mais queridos da gente, que sempre estão ali com a gente. Mas a Bíblia está dizendo aqui que nós devemos ensinar a todos. A Bíblia está dizendo que nós não devemos ensinar apenas Abel, mas temos que ensinar também os Caíns. Então eu estou falando para vocês desde sexta sobre princípio. E aqui, meus amados, quando se trata das leis de Deus, dos princípios de Deus, a casa toda, a família inteira, ela tem de pertencer ao Senhor.
Mesmo que ela não seja, você declare isso no mundo espiritual. Mesmo que ela não esteja sendo, você precisa servir a palavra de Deus para a tua família. Por isso que Josué diz assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lá está uma geração corrompida, uma geração que não queria servir a Deus, uma geração que volta e meia estava apostatando, virando as costas para Deus. E Josué olha para aquele povo rebelde e diz assim: vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Por quê? Porque Josué sabia que a saúde da sua geração estava em conhecer e temer a Deus. Amém? Diga assim: a saúde minha e de minha geração está em temer a Deus. Então o que você faz ou não faz hoje vai ter um impacto não somente nos seus filhos, mas para gerações. E nós precisamos compreender isso, filhos, que quando se trata no mundo espiritual, a Bíblia fala assim, ó, que a maldição visita da primeira até a quarta geração. E vocês sabem me dizer quantas gerações são? Da primeira à quarta? São 400 anos. É bastante? Então significa que princípios que foram quebrados, às vezes dentro da família, às vezes de um ensinamento concernente a Deus, às vezes a pessoa é endurecida para Deus e ele não sabe por que ele é endurecido para Deus. Às vezes ele é rebelde concernente às coisas de Deus. Tem pessoas que você começa a falar de Deus e ele sente asco, ele sente nojo. Por quê? Porque existem princípios quebrados na família sobre Deus que nunca foram consertados. E quando esses princípios não são consertados, acaba atraindo maldições para os filhos dos filhos e assim por diante, até que toda a geração seja destruída e sofra agrúrias nas suas vidas. Então, meus amados, o primeiro limite que você tem que ensinar, a primeira coisa que você tem que ensinar, é ensinar os seus filhos sobre Deus. Ensina os teus filhos a amar a Deus, a temer a Deus. Eu já fui jovem, não faz tanto tempo, ainda sou jovem, mas eu tive muitas oportunidades. A mesma oportunidade que eu tenho, que você tem de errar, eu também tenho. Sim ou não? A mesma oportunidade. Deus, Ele nos dá oportunidades, e o diabo também, ele dá oportunidades. A Bíblia diz que ele procura brechas, ele dá oportunidades para você errar. Então, amados, eu já fui jovem como você, como eu estou dizendo, e o que não me permitia pecar e errar era o princípio sobre Deus que me fazia. Então muitas vezes, e isso é importante, filhos, muitas vezes eu tinha desejo de errar, mas eu lembrava de um princípio que eu tinha que amar a Deus acima de todas as coisas. Pessoas já me ofereceram drogas na escola, quando eu era jovem. Eu tive oportunidades de me envolver com sexo ilícito. Eu já fui jovem, isso aí está na porta, todos os dias. Mas só que eu não ia porque eu tinha um princípio, que foi ensinado por quem? Exatamente pelo meu pai. Amar a Deus. E para amar, para uma juventude amar a Deus, você tem que entender que nós que somos pais, os nossos filhos vão amar aquilo que a gente ama. Sim ou não? Se você ama a igreja, teus filhos vão amar vir à igreja. Se você ama a Deus, os teus filhos vão amar a Deus. Isso é muito importante. O meu pai, ele sempre nos ensinou, e quando nós não queríamos aprender, ele ensinava da mesma maneira. É muito importante, filhos,
você ensinar os teus filhos a amar o teu Deus. Quantos amam a Deus aqui? Qual é a melhor maneira de nós amarmos a Deus? É ensinar a nossa geração a amar a Deus. Tem pessoas, tem uma geração que às vezes vem e ele odeia a igreja, odeia pastor, odeia o Deus do Pai, porque tem muita gente que se torna religioso, não é verdade? Se torna religioso dentro de casa e muitas vezes vive uma hipocrisia, porque dentro da igreja é glória a Deus e aleluia, e lá na casa nunca pegou a Bíblia para ler perante a família nunca viu ele como pai orando, a família nunca olhou para ele como um homem de Deus. Pelo contrário, a família está orando para que ele se transforme naquilo que ele parece que é aqui na igreja. E isso é problemático, amados, porque nós estamos ditando aquilo que os nossos filhos vão se tornar. E eu acho muito importante que as minhas filhas, antes de amarem a mim, amem o meu Deus. Isso é muito importante. Eu perdi o meu pai, mas não deixei de amar a Deus, porque ele ensinou um princípio, amar a Deus sobre todas as coisas. Aquilo ficou na minha vida, aquilo ficou impregnado em mim, aquilo ficou impregnado nos seus ensinamentos, da sua palavra. Então é preciso, meus amados, que nós também faça isso. Nós temos que dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você consegue falar isto? A segunda coisa aqui, o segundo princípio, o segundo passo, o segundo limite, é o respeito pelos próprios pais. Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz assim, honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E Paulo nos faz lembrar, lá em Efésios 6, 2, que este é o primeiro mandamento como promessa, né? Que coisa interessante. Quer receber as promessas? Primeiro honra teu pai e tua mãe. Será que tem muita gente que não honra pai e mãe, por isso que não recebe promessa? Olha aqui, amados, o que está ensinando aqui, Deus, ele quer abençoar, ele quer que os seus filhos sejam abençoados. Então, se você quer que os seus filhos sejam abençoados, ensine-os a te respeitarem. Se você quer que os seus filhos cresçam na vida, que eles sejam filhos que não só queiram promessas, mas filhos que recebam promessas, um princípio que você deve ensinar para os seus filhos é ensinar a eles te respeitarem. E agora eu pergunto para vocês, como é que a gente ensina filho a respeitar? Como é que a gente vai ensinar os nossos filhos a nos respeitarem? Vou falar algumas coisas aqui, que nós como pais, devemos ensinar os nossos filhos a como nos respeitarem. Primeiramente, sendo homens que inspiram respeito. Viu? Que os teus filhos olhem para você e vejam em você um homem de respeito, porque nós não ganhamos ou exigimos respeito. Respeito a gente não ganha e não exige. Viu só? Respeito a gente inspira. Viu só? Respeito é melhor do que exigência. Diga assim: quem exige não inspira. Outra coisa que inspira respeito em nós, que os nossos filhos veem muito, preste atenção aqui. Se você é casado com a mãe deles, mas não consegue parar de olhar para outras mulheres, eu pergunto, esse é um exemplo para se respeitar? Aí aparece aquela gostosa, o homem só aparece, só falta soltar foguete quando aparece
na televisão. Ah, se a tua mãe fosse assim. Ah, essas brincadeirinhas de mau gosto. Mas aqui não tem ninguém que faz isso, né? Não tem ninguém. Todo mundo aqui respeita a esposa que tem. Parabéns, irmã. Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Tem um homem aí do seu lado? Tem? Ou uma mulher? Tem um homem pertinho de você aí? Tem. Diga, eu posso confiar em você concernente a amor pela esposa. Se ele não tem esposa, diga, será que eu vou olhar para você e dizer assim, eu me inspiro neste homem quando se trata de ser um bom pai de família, de ser um pai que olha, tem os olhos para a mãe. Aí, meus amados, isso aqui é importante, porque se você tentar colocar limites para os seus filhos, e você excede os limites que você mesmo colocou, você vai ser uma pessoa que será respeitada? Sim ou não? Você colocou limites, mas você mesmo quebra a barreira dos limites. E aí vem aquela velha pergunta, por que o pai faz? Por que eu não posso fazer e a mãe faz? Por que eu não posso fazer e o pai faz? Você já ouviu isso dentro de casa? Tá. Por que eu não posso fumar se o pai fuma? Por que eu não posso beber se o pai bebe? E ele vai colocando no disco rígido dele, aí se diz assim, porque eu sou adulto. É a resposta que a gente dá para eles, né? Sabe por que o pai bebe? Porque o pai é bruto. Sabe por que a mãe fuma? Porque a mãe é adulta. E aí ele vai colocar no disco rígido dele que quando ele ficar adulto, ele vai ter permissividade para fazer coisas erradas. Isso está acontecendo todos os dias nas famílias, filhos. E olha só o que diz a palavra de Deus, Efésios 6:4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a disciplina do Senhor, ela também tem limites, vocês sabiam disso? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Bater num filho com mais de 10 anos, xingá-lo, humilhá-lo, não é uma disciplina do Senhor, porque você vai provocar a ira no teu filho. Tem pai que não corrigiu quando pequeno e quer corrigir depois de grande, veio para a igreja, conheceu princípios, filho está lá grandão, ele diz, agora vou botar ordem nesse menino. Não é assim que acontece? Vai provocar a ira no coração, a revolta. Filho, a gente instrui até concernente a limites. Você ensina ele quando pequeno, para quando ele for adulto, ele saiba os limites dele. Para que quando ele cresça, ele saiba os limites dele. Isso é da psicologia que nos diz que nós ensinamos nossos filhos até os 7 anos o que eles vão se tornar como personalidade. A personalidade dos nossos filhos, ela é formada até os 7 anos. Aí você, mãe que está aqui, você pai que está aqui, e você diz assim, meu Deus, a minha filha se casou, o meu filho se casou, ele é o cão dentro de casa. Como é que ele se tornou dessa maneira? Por que ele se tornou tão agressivo assim? E aí a filha vem no disco rígido dela, que está lá gravado, subconsciente. E ela via a mãe gritando com o pai, ela via o pai gritando com a mãe, ela via tudo aquilo dentro de casa. E agora, mesmo que ela não queira, no disco rígido dela, ela vai ter as atitudes que ela aprendeu dentro de casa. Eu falei, volto a repetir, que é dentro de casa que eu me torno uma bênção, ou é dentro de casa que eu me monstrifico? A casa é o ninho de todas as coisas, é o ninho de todas as criações. Então, meus amados, diga assim, eu tenho que aprender a ensinar os meus filhos
a me respeitar. Diga, através da minha inspiração. Os filhos têm que se inspirar em você. Então, se nós queremos criar filhos que respeitam os limites da casa e da família, nós temos que ter limites em como criamos e disciplinamos aqueles filhos. Então, primeiro, ensina-os a respeitarem a Deus. Ensine a respeitar os limites de Deus. Olha, filho, esse aqui é Deus, eu amo a Deus. Existem algumas coisas que, se você fizer errado concernente a Deus, virão problemas na tua vida. Terceiro e último, limites, princípios, respeito pelo próximo. Existe um ditado que todo mundo conhece: os teus direitos vão até onde há... os teus direitos vão até onde? Até onde começa o quê? Ou seja, a tua liberdade vai até onde começa os direitos do próximo.